Estou seguindo na contramão do sistema. Eu vou, não sou do mundo, não. Louvamos a todos com a paz do Senhor e, graças a Ele, estamos iniciando mais um programa Na Contramão, agora neste novo formato. Para você que nos acompanha pela Rede Fé, agora nós estamos, desde a semana passada, disponibilizando também esse programa no YouTube da Igreja em Campina Grande. Então, se você quer acompanhar o programa Na Contramão também no YouTube, basta nos procurar nessa rede social que vai acompanhar e vai poder nos assistir. E para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube pela primeira vez, saibam que o áudio desse programa ele é disponibilizado na Rede Fé, aqui na cidade de Campina Grande. Já é uma parceria de muitos anos e louvamos a Deus e agradecemos a Genilson por essa parceria que permite que estejamos aqui todas as terças-feiras, a partir das 8 horas, com esse programa Na Contramão. E, se Deus quiser, vai continuar por muitos e muitos anos. Amém. Hoje, queridos irmãos, a gente vai desfrutar de um programa que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo, né? E eu peço aqui para minha querida esposa compartilhar com vocês qual é o título do programa de hoje. Amém. O título é Uma Boa Palavra Alcançado. E esse título, Uma Boa Palavra Alcançado, ela nos vem graças ao site Eu Vos Escrevi. Não é isso, Raquel? Que sempre tem textos bem edificantes para todos nós e que seria interessante, né, para que o pessoal também conhecesse, né? Sim, o Eu Vos Escrevi, ele é uma página, né, e destinada a jovens, adolescentes, com diversos assuntos, né, do mundo juvenil, digamos assim. Ele é dos braços do Instituto Vida para Todos. Ele existe até mesmo antes do Instituto Vida para Todos, mas com a criação do aplicativo, do site do Instituto, o Eu Vos Escrevi foi abarcado, né, nesse aplicativo, nesse projeto. Então, para você conhecer até alguns textos, indico a você que baixe o aplicativo, que é maravilhoso, do Instituto Vida para Todos. Lá você vai ter alguns textos do Eu Vos Escrevi. Inclusive, eu já li e é maravilhoso. E esse de hoje, inclusive, a gente obteve nesse site, né? Uhum. Que tanto no aplicativo, como o Raquel falou, como também existe um site onde você pode acessar, euvosescrevi.com.br, e acessar diversos textos, entre eles esse que a gente leu, gostou muito, foi bem edificante, que a gente quer compartilhar um pouco com vocês. E essa palavra alcançada, o texto inicia, irmãos, compartilhando um pouco sobre o que nós estamos vivendo hoje, né? A gente está passando pela pandemia, ainda estamos com algumas consequências. Desde o ano passado, todos sabem que essa pandemia vai impactar a todos, né? Tantas questões financeiras ocorreram, né? Muitos que nos ouvem nesse momento e nos assistem sabem ou conhecem pessoas que perderam seus empregos ou tiveram alguma redução salarial. E isso tudo traz consequências também de ordem emocional, né? Quantos não ficam ali aflitos, cansados com tudo que estão passando? E isso, se nós formos falar só na questão econômica, mas também há outras consequências, como também perda de familiares, né? Quantas pessoas perderam seus familiares, seus entes queridos, amigos, e tudo isso vai nos sobrecarregando, vai nos cansando, vai nos deixando cada vez mais sobrecarregados. Então, pensando nisso, foi que a gente veio tratar sobre esse tema, né? Assim, inclusive, eu estava até escutando uma reportagem hoje falando a respeito disso, que até uma médica ela compartilhando o quanto ela estava cansada, né? E aí ela estava falando com outro amigo dela, que é psiquiatra, e ele compartilhando com ela o quanto ele também estava cansado, porque mesmo aquelas pessoas porque tem gente que até critica, você só está em casa, você tem que agradecer. Claro que a gente tem que agradecer por estar em casa, porque quem está saindo, correndo risco, a gente tem que agradecer por tudo. Mas também tem pessoas que estão adoecendo
espiritualmente, né, na emoção, também estão sofrendo esse dano por estar trancados, por estar sofrendo, principalmente aquelas pessoas que já têm depressão, já são pessoas depressivas. Então, o médico compartilhando o quanto também ele estava cansado por ter que, imagina, o médico está atendendo ali a uma demanda de várias pessoas, cada situações diferentes, e não está fácil para ninguém. A verdade é essa, né? E hoje, eu creio que a gente escolheu essa palavra, aí você pode estar pensando, mas só quem se cansa é velho, é só quem cansa é idoso, não sei o quê. Não, os jovens também eles se cansam. E é isso que a gente vai abarcar um pouquinho hoje, para que essa palavra chegue até você, né? Uma boa palavra alcançada. Principalmente até os jovens também, porque eles sentem também, sentem essa pressão. E cada um tem uma pressão diferente, mas também tem. Então, é isso que nós queremos trazer hoje. Né? É um acúmulo de informações muito grande que o jovem ele carrega. Na faculdade, até no mercado de trabalho. É tanta coisa. E agora, dentro de casa, né, eu falo por experiência própria, eu sou vestibulanda. Então, assim, você está dentro de 4 paredes, estudando. Aquela coisa, todo dia, repetitivo, né? Uma hora vai cansar, uma hora você tem que desabafar, uma hora você tem que explodir, digamos assim. E nada melhor do que desabafar com o nosso Pai. Amém. Né? Desabafar com quem criou a gente e sabe todos os detalhes. E, assim, e, assim, não só no campo estudantil, né, que ocupa nossa mente toda hora, ansiedade, enfim. Mas, assim, o fato de estar dentro de casa, com tantas informações ruins, você liga a TV, só Covid aumentou, sei que lá quantos %, é complicado. Você se sente assim, meu Deus do céu, sem saída. Mas o que nós precisamos fazer é ocupar nossa mente com coisas agradáveis, com coisas que o Senhor quer, né, com coisas de Deus. E tem um versículo, em Filipenses 4, versículo 8, fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Para coisas simples da vida, eu já fico ansiosa. Vim para a reunião? Vai ter uma conferência semana que vem. Amém, Senhor. Vai ter uma conferência semana que vem. Já estou ansiosa. Então, assim, qualquer coisinha me deixa agoniada, entendeu? Eu já fico criando expectativa. Então, para um jovem, que creio eu que a maioria dos jovens se encontra nesse estado de ansiedade, de como vai ser o amanhã, é complicado você se encontrar dentro de casa sem ocupar sua mente com besteira. Digo, não que jornais não sejam. É bom assistir um jornal de vez em quando, mas sempre acaba pesando, né? Como o Dani falou, é uma coisa que você vai acumulando e você não tem controle sobre aquilo e vai eclodir de alguma forma. Então, como esse versículo fala, eu encorajo você, jovem, adolescente até que esteja nos assistindo, escutando, ocupe seu pensamento, ocupe sua conversa, ocupe sua fala com o que é agradável, com o que é bom, com o que é puro. Vá até o Senhor, leia a Bíblia, se alimente da palavra, não só nos finais de semana, nos cultos, enfim, um dia da semana. Todos os dias, a toda hora, a todo momento, a gente tem que se encontrar, a gente tem que se alimentar da palavra. Porque no momento que a gente parar de se alimentar da palavra, pode ter certeza, as coisas do mundo vão ser mais fortes e em algum momento a gente vai ter que, explodir de alguma forma e às vezes até explodir de uma forma negativa. E foi muito interessante o que Raquel falou, que a gente precisa ser criterioso com o que a gente consome, né? A gente sabe que, como ela falou, os jornais, telejornais são importantes, é bom a gente manter-se informados, mas é preciso ter um equilíbrio e não passar o tempo inteiro só consumindo esse tipo de conteúdo, porque isso vai nos afligir. E não só esse tipo de conteúdo que a gente acabou de mencionar aqui, mas muitas vezes pelas redes sociais somos bombardeados com esse tipo de informação. Às vezes no WhatsApp, ou no Instagram, no Facebook, ou qualquer outra rede social que você conheça. Muitas informações dessas chegam e nós temos controle em não acessá-las. Se a gente chega no WhatsApp, chega em um determinado grupo, a gente não precisa necessariamente clicar naquele link e consumir aquele conteúdo. A gente tem um certo controle. E quando a gente tem esse certo controle, cabe-nos a gente refletir, selecionar bem o que devemos consumir ou não, e como Raquel falou,
consumir cada vez mais a palavra do Senhor, que é o que de fato nos encoraja, nos fortalece e nos faz vencer esse momento pelo qual nós estamos passando. Amém. Então, assim, esse já é um ponto, né, nessa noite para você, se estiver nessa condição de cansado, de você parar um pouco, de ver tanta TV, de estar consumindo essas coisas, de fato, se voltar para o Senhor. É como Raquel falou no versículo de Filipenses. Se a gente se ocupar com as coisas lá do alto, os nossos pensamentos estiverem voltados com as coisas do Senhor, imagine o quanto que você é fortalecido ao ouvir o hino. Às vezes você pode estar numa situação de tristeza, aí você começa a ouvir aquele hino, aquilo vai te fortalecendo, daqui a pouco você passa a manhã inteira naquele louvor e você se desconectou de tudo aquilo que estava ao seu redor e você já tem uma energia tão diferente, você já está ali no espírito, você já volta a sua energia, seu vigor. Aí outras coisas também que a gente pode estar, né, se envolvendo, lendo como a gente fez hoje, a gente está se alimentando da palavra, está ali desfrutando de uma boa palavra, como a gente já divulgou hoje aqui, eu vos escrevi. Ou você está ouvindo esse programa, né, de alguma forma, seja pela Rede Fé ou pelo nosso YouTube da igreja aqui em Campina Grande. Então, é isso que você vai estar se alimentando. Então, essa é uma forma da gente, tá cansado, sabe? Deixa um pouco essas coisas do lado, do dia a dia. Tenta focar nas coisas lá do alto. É a palavra de Deus que fala. Né? A gente está dizendo, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, assim, se Deus está dizendo, Ele sabe o que diz. Então, assim, se volta para o Senhor, que não tem coisa melhor. E aí eu lembro aqui, tem um versículo aqui em Isaías 40, capítulo 40, versículos 28 e 29, que quando a gente vai para a palavra, veja que encorajamento nós recebemos. Esse versículo diz o seguinte: o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Então veja como essa palavra nos traz ânimo. O Senhor nos fortalece, Ele nos traz vigor, Ele dá força a quem está cansado. Então, se você, por algum motivo, está passando por essa situação de cansaço, ao ler esse versículo, eu creio que você, como eu e como nós, quando estávamos desfrutando desse texto e tivemos a oportunidade de ler esse versículo, certamente isso nos trouxe uma alegria, um vigor e algo que nos traz um alívio muito grande. Então, a gente tem essa oportunidade, como o Cristiano estava falando. Se a gente deixa de lado essas coisas negativas que muitas vezes que acompanhamos pela internet ou que o mundo o tempo todo nos bombardeia e dedicamos uma parte do nosso dia a ler a palavra do Senhor, temos a oportunidade de conhecer um versículo como esse, que fortalece a nossa fé, que nos traz alívio e a gente vai viver a vida de uma maneira completamente diferente. Então, essa é uma forma muito importante, que a gente já deixou aqui, como o Cristiano mencionou, da gente vencer esse cansaço. Mas existe uma outra maneira que é muito importante, que eu gostaria também de mencionar aqui e pontuar, que é em relação à oração. Raquel mencionou logo no início, quando ela começou a compartilhar, que a gente precisa desabafar. Quando a gente está cansado, sobrecarregado, é importante a gente ter um momento ali de conversar, descarregar tudo aquilo que nós estamos passando. E a gente só faz isso com quem a gente tem intimidade. E não há ninguém mais íntimo a nós do que o nosso próprio Deus. Então, a gente precisa ter cada vez mais essa intimidade e buscar ter momentos de oração e oportunidade de conversar com Ele e falar o que estamos sentindo, o que estamos passando. Como foi falado, algumas coisas que eu até falei no início, algumas coisas que nos trazem o cansaço, nós temos a liberdade e a oportunidade de selecionar, não consumir, como a gente falou, né? Notícias, conteúdos que chegam pelas redes sociais. Mas há algumas situações que chegam a nós e nos trazem esse cansaço, que não estão sob o nosso controle. Como eu falei no início, a gente perde um familiar, a gente perde um emprego. Tudo isso, a gente não tem controle sobre isso. Então, isso vai nos trazer uma sobrecarga muito grande. E o que é que a gente deve fazer? Ficar ali calados, absorvendo tudo isso? Eu tenho certeza que essa não é a vontade do Senhor. O que Ele deseja de nós é que possamos orar. E aí, sobre essa questão da oração, é até importante a gente mencionar aqui para vocês que não existe uma forma, palavras adequadas para a oração. Né? A oração é uma conversa, né, Cristiane? É verdade. A gente não pode esquecer que Deus ele é nosso Pai. Né? Então, a gente pode ter essa intimidade de chegar para Ele. Você não vai fazer uma oração bem eloquente, usar. É uma conversa, você está ali aos pés do Senhor,
sabe? Se tiver que chorar, chora mesmo, se derrama diante do Senhor. E entrega a Ele toda essa situação. Porque essa palavra que Danilo até trouxe aqui para a gente de Isaías é muito rico. Ele diz assim, ó, Ele é que dá força ao cansado. Então, é o Senhor, Ele dá força. Olha que palavra de encorajamento. Então, você está sem vigor, vai lá, se derrama diante do Senhor, se ajoelha, ou seja, qual for, mas você está ali voltado para o Senhor e se abrir com Ele, conversar e explicar, Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou assim, Senhor, eu estou desse jeito. Ele é nosso Pai. Né? Então, Ele quer que a gente se derrame de fato diante dEle. E Ele dá essa palavra, ó, Ele é que dá força ao cansado. E se você tiver sem vigor, a palavra diz aqui, ó, Ele fortalece. Então, nesse momento que você está ali, nessa intimidade com o Senhor, Ele vai te proporcionar isso. Mas é algo que só a gente experimentando mesmo. Eu acredito que você já passou por alguma situação desse jeito. Ou, se não, no momento que você está se sentindo sufocado, cansado por determinadas situações, se derrama diante dele, entrega, né, a ele, e você vai ver como você vai sair daquela situação diferente. Só experimentando mesmo para saber. E aí, eu acho interessante esse versículo continuando. Ele diz assim, ó, os jovens se cansarão e fatigarão, e os moços cairão. Mas o que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Gente, isso aqui assim, é maravilhoso, não tenho nem palavras. Porque, olha só, a gente acha que o jovem não se cansa, né? Assim, a gente espera que a juventude ela tenha muito vigor, tenha muita ação, muita agitação, tenha muito, como eles aqui. A gente não espera que o jovem seja cansado, tenha fadiga, né? Mas é interessante o quanto eu fico assim, assustada hoje em dia, o quanto a gente vê os jovens um pouco abatidos, sabe, cansados. Eu sou professora e, às vezes, eu vejo o depoimento dos meus alunos, sabe, eles dizendo assim, eu não aguento mais. Isso em redes sociais, eles se abrem, gente, aquilo ali chega a dar, eu digo, meu Deus, são jovens, você não espera que o jovem fique cansado, fica abatido, essas coisas, ou então chega desse cansaço mental exagerado. Mas tem muitos jovens nessa condição. Às vezes eu tenho alunos que, gente, eles tentam, né, suicídio, essas coisas tudinho. E eu fico assim, eu digo, meu Deus, são jovens, porque a gente não escutava isso há um tempo atrás, que os jovens são pessoas cansadas, pessoas fatigadas e tudo. Mas hoje em dia a gente vê que tem. Mas Deus, hoje a gente trouxe uma palavra para você, né? Que Deus pode, sim, chegar nessa situação e pode fortalecer você, pode renovar você, que é como ele diz aqui, ó, vocês subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão. Então, quando a gente está ali na presença do Senhor, buscando se fortalecer no Senhor, você não está livre da situação, não. A situação não desapareceu, não. Mas você vai sentir, sabe, algo assim maravilhoso, uma força que você nem imaginava que tinha. Mas é porque... pronto. E esse versículo ele fala, né? Você vai desfrutar de uma paz que excede isso. É algo assim que você... Como assim? E você está ali, sabe? Desfrutando do Senhor, está ali forte, firme no Senhor. Porque é isso aqui que Deus proporciona quando a gente busca Ele. Ele é quem dá força. E eu creio nessa palavra. Amém. E nessa noite, amados, é isso que a gente quer encorajar vocês. A vocês, sabe, se derramar diante do Senhor, buscar esse fortalecimento na palavra do Senhor, porque Ele tem uma palavra de encorajamento. E Ele pode você pode passar pela situação de forma diferente. Aí é que está. A gente não está livre, não vou estar buscando o Senhor, vou estar livre de sofrimento, não vai existir mais. Não, não é isso. Mas você vai passar pela situação, só que de forma diferente. Você vai poder, né, suportar todas essas situações e não se fadigar. Eu estava até lembrando que, às vezes, a gente fazia pregação aqui numa cidade, perto da gente, e tinha dias que a gente já chegava do trabalho. Era o dia que eu tenho mais cansada, assim, de tempo de trabalho. Mas era justamente o dia que a gente ia de pregação. E, às vezes, a gente ia no carro e comentando, gente, eu estou tão cansada. Eu só fui porque, assim, a gente tinha aquele encargo de ir. Porque, se pudesse, às vezes, ter outra pessoa para ir, eu deixava. Mas aí o Senhor, não, é você mesmo.
Aí a gente ia cansado, tudo com a cara morta, não sei o quê. Quando chegava lá, que a gente começava a desfrutar na reunião, começava a louvar, desfrutar da palavra. Menina, a gente voltava para casa. Isso tarde, viu? Porque quando terminava a reunião lá, 10 horas, daqui que a gente chegasse em casa, que era distante, a gente era os últimos a chegar. Mas a gente voltava no caminho, rejubilando. E a gente não parava, não. Às vezes a gente ia morto na ida, mas na volta era tanta conversa, tanto desfruto na volta. Aí um dia começou todo mundo a rir, porque a gente, e aí, tu tá sentindo cansaço? Não, porque eu não estava sentindo mais, não. Sabe se aquele cansaço sumiu? É você provar isso que o Senhor fala, né? Que vocês subirão como águias, né? Como diz aqui, e subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão, andarão e não se fatigarão. Quer dizer, assim, a gente desfrutava, de fato, na prática, esse versículo. Você está cansado fisicamente, mas quando você se derrama ali para desfrutar do Senhor, para estar servindo ao Senhor, você volta, e você esquece até que está cansado. Não tinha mais sono, a gente não tinha mais cansaço, e a gente ainda voltava, às vezes, rindo. Era muito engraçado, assim, como a gente se dispor para o Senhor, como a gente desfruta, né? E assim, às vezes, você que deve estar nos ouvindo, muitas vezes a gente se encontra numa situação de tanto cansaço, mas tanto cansaço, que você não consegue nem falar ao Senhor. Além de estar cansado, você se encontra meio morno espiritualmente, digamos assim. Então, você não consegue ir até o Senhor. Às vezes, invocar o nome do Senhor, até invocar o nome do Senhor é motivo para você se cansar também. Então, quando você se encontra nessa forma, é sempre bom você ter alguém do seu lado. E eu falo muito assim, lá de casa, né? Lá na minha família, basicamente é só mulher, né? Só tem meu pai de homem, mas o resto é mulher. Então, eu, minha mãe e minha irmã, a gente, principalmente nessa pandemia, a gente se uniu muito, né? Se ajudou muito. E como que é importante você ter isso? Porque nos dias que você está muito abatido e as pessoas ao seu redor vão perceber que você está abatido, sentar na mesa para comer não é nem mais para comer, é para conversar e dizer, estou passando por isso. Muitas vezes eu sentava na mesa dessa maneira, aí comia. E eu terminava, saía da mesa chorando. Ou seja, às vezes a gente não consegue ir até o Senhor por estar cansado, mas o fato de ter alguém do nosso lado, um irmão de sangue, ou até mesmo a igreja, alguém da igreja que você tem muito contato, assim, muita afinidade, às vezes, ou uma pessoa que você admira muito, você vá até essa pessoa e peça ajuda. Não fique se retraindo, se subjugando, eu estou cansada, meu Deus, o que eu faço agora? Haja, faça alguma coisa, porque o Senhor está aí, Ele está às portas de voltar. E se Ele voltar no dia que você estiver nessa posição de cansaço? Então, sempre que você sentir alguma coisa, é sempre importante ter alguém do lado, né? E como foi falado, assim, quando a gente se encontra cansado, né, o fato de ter alguém para cuidar, isso nos fortalece, de uma certa maneira. Porque a gente não vai se fortalecer apenas para a gente mesmo. A gente busca se fortalecer por causa do outro. E, às vezes, quando você está cansado, que você vai conversar com essa pessoa que você cuida, você, às vezes, volta rejubilando porque você desfruta junto com ela e você acaba sendo energizada. É como se fosse uma energia muito grande. É como se Deus fosse uma energia muito grande. Assim. A pessoa está queimando e você está morno. Quando você chega, você queima junto, você vai junto no negócio. Então, tenham sempre alguém do lado para lhe fortalecer. É muito bom. Amém. E isso que Raquel falou, tem até aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, e diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. Então, é importante que nós estejamos, de fato, uns ajudando os outros, né? E ter pessoas próximas com quem nós confiamos, que temos ali afinidade, como um irmão da igreja, é fundamental nesse momento, para ter esse momento de abertura, de conversar e de receber esse encorajamento. A gente, quando estava lendo esse texto, né, um irmão não pôde estar aqui hoje, mas ele mencionou um exemplo prático que ele viu, né, e que eu achei bem pertinente com o que a gente está desfrutando, que ele mencionou que ele saiu com alguns jovens para fazer subir um morro, né, era uma trilha. Era uma trilha, isso mesmo. E era muito íngreme e um irmão era mais atlético, conseguiu subir com facilidade, enquanto que outra pessoa não teve a mesma facilidade, se cansou rapidamente.
E aí ele foi colocar essa irmã que estava mais cansada nas costas, e aí começou a fazer o percurso levando-a nas costas. E aí é uma forma prática de mostrar isso aqui, levar as cargas uns dos outros. Então, quando alguém está cansado, está ao seu lado, você percebe que não está com vigor, está ali um pouco desanimado, a gente precisa carregar as cargas dele também, né? Ajudá-lo a vencer esse momento, a se fortalecer, a buscar o Senhor e assim ficar mais fortalecido para continuar na caminhada, né? Verdade, isso aí depende do exercício. Como você falou, né, Danilo, pelo fato dele já ter aquela prática do exercício, ele terminou dele, voltou para ajudar os demais. Então, isso é muito encorajador para a gente. A gente precisa estar em constante exercício, sabe? Buscar o Senhor, orando ao Senhor, estar desfrutando da palavra, louvando, escutando os hinos, se reunindo. Esse exercício, né, agradável é que vai te levar a você estar ali firme para ajudar os outros. O senhor vai lembrá-lo de um versículo, Isso, um versículo que a gente leu aqui hoje, por exemplo. Se você está acompanhando essa mensagem, o senhor pode fazer com que você lembre dele amanhã, por exemplo, e alguém que esteja cansado ao seu lado, você pode ler esse versículo que você viu hoje e fortalecê-lo também, né? Verdade. Eu queria aproveitar e ler Isaías 50, versículo 4, que ele diz assim: o Senhor Deus, olha só, me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. Então, eu achei isso aqui muito encorajador, porque tem uma palavra aqui para ambas as pessoas. Você está cansado? Deus vai mandar alguém com uma boa palavra no momento oportuno. É só você estar, de fato, atento ao que o Senhor quer falar. Porque, às vezes, a gente também não quer ouvir. Então, assim, por outro lado, ele está dizendo aqui que ele deu uma língua erudita, né? Eu até pesquisei que essa palavra erudita é quem possui excesso de conhecimento. Então, olha só. Deus está te dando essa palavra hoje. Então, Ele vai te usar. Então, se Deus está te dando essa boa palavra, então vai surgir momentos que você mesmo é que vai poder ajudar essa outra pessoa, que está cansada, que está abatida. Às vezes a gente fica, não, aí lembra logo do irmão, do pastor, de não sei quem. Não, é você mesmo. Deus está te dando, né, te despertando, que você nessa noite também desperte para essa necessidade de estar buscando o Senhor, para Deus também te usar, porque Deus quer te usar. Né? Ele quer fazer com que você seja esse canal para chegar a essa pessoa que está cansada, porque Deus está te fortalecendo. Deus está te dando essa oportunidade de hoje, de você estar ouvindo essa palavra, de você estar desfrutando, de você estar ali se reunindo. Então, Deus está fortalecendo, não é à toa, não. É para você também, em momento oportuno. Olha só o que ele diz aqui. Para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. Então, vai surgir esse momento que Deus vai querer usar você mesmo. Então, tem aqui aquele fortalecimento, né, aquele encorajamento para as duas pessoas. Se você está cansado, olha, Deus vai chegar até você. Deus vai usar alguém para te fortalecer. E você também pode se achegar ao Senhor, como nós demos aqui vários exemplos de como a gente se fortalecer, como a gente, mesmo estando cansado, mas desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. Então, e para você que já está um pouco fortalecido, para você que busca mais, desperta. Aqui, Isaías fala, né, que ele desperta-me, olha só, ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça. Então, o Senhor despertava ele, escuta essa palavra. Né, o Senhor despertava. Então, que a gente esteja aqui também desperto, para a gente, né, se levantar e buscar o Senhor, aquecer o nosso espírito, como lá, eu não lembro agora qual é o capítulo, mas ele diz assim, não apagueis o espírito, não sei se é Filipenses, mas diz assim, não apagueis o espírito. Então, se o seu espírito está ali aquecido, se aquece mais, sabe? Persevera, busca, tem essa constância de buscar, de exercitar, como o exemplo que Danilo falou. Né? E se você estiver cansado, sabe? Deus
tá vendo sua situação, sim, se entrega ao Senhor, ora, como a Raquel falou no começo, ora, busca, para você desfrutar. Esses dias, né, a gente teve uma conferência maravilhosa, a conferência de geração final. E o irmão ele falou algo parecido. E ele falou assim, nós temos conflitos, né, na nossa vida, nós passamos por muitas coisas que vão nos deixar cansados e que vão nos sobrecarregar. Mas nós temos que ter uma coisa em mente. Os conflitos não vão garantir que a você uma porção, uma água milagrosa, maravilhosa, você vai tomar e vai livrar você de todos os problemas. Não vai acontecer isso. Mas nós, jovens, nós fazemos parte de uma geração final. E essa geração é que vai trazer o Senhor de volta. Né? E se você abrir os olhos, você vai ver que os sinais estão cada vez mais fortes. Então, assim, os conflitos não vão acabar, mas a geração final, os jovens que fazem parte dessa geração, eles olham para esse problema, olham para esse cansaço, olham para todas essas cargas, mas não olham assim no sentido de deitar na cama e ficar lá estátua. Ele olha e diz, eu vou conseguir superar, eu vou buscar formas, né, como eu falei anteriormente, vou orar ao Senhor, vou buscar a ajuda dos irmãos, vou ver qual a minha fraqueza, o que está acontecendo, vou buscar mais a palavra e vou me fortalecer. Então, você precisa ter em mente uma coisa, não vai acabar, mas você precisa buscar o Senhor e aprender a lidar com os conflitos que vão surgir, porque vai surgir mais, mas o Senhor vai lhe capacitar, porque você faz parte dessa geração que é final, e Ele lhe comissionou para fazer parte dessa geração. Isso, e ser cristão não nos deixa isentos de passar pelas mesmas dificuldades que o incrédulo passa. A gente vê até pela experiência de Paulo. Paulo passou por várias situações. Se a gente for observar, aconteceram naufrágios, ele foi perseguido, em alguns momentos ele foi chicoteado, foi preso. Então, muitas situações aconteceram ao longo da sua trajetória. Se fosse talvez hoje, as pessoas até poderiam considerar que Paulo não era cristão de verdade, porque ele estava passando por tantos problemas. Onde é que estava o Deus dele? Não é nem gente, né? Porque... Mas a gente observa que ele passou por tudo isso, mas passou de uma maneira diferente. Ele passava junto com o Senhor. E o Senhor o fortalecia e o fazia superar todas essas dificuldades. Então, é isso que a gente quer nesse momento, que você também creia na palavra do Senhor e, como Paulo, embora as dificuldades surjam, você não queira guardar para si e achar que é o super jovem que vive ali de fachada, achando que todas essas dificuldades que estão passando não podem ser... ele não pode se abalar em momento algum. O cristão pode, de fato, passar por dificuldades e sofrer, mas não ficar, como Raquel falou, sucumbir. Não, nós passamos pelas dificuldades. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Isso. A gente passa pelas dificuldades, mas graças ao Senhor, nós temos a Ele para recorrer por meio da oração. E temos a palavra para nos fortalecer, temos também os irmãos à nossa volta para nos encorajar. Então, o que nós queremos essa noite é que você não desista, prossiga, persevere, busque o Senhor, se alimente da palavra, esteja junto com irmãos que vão de fato te ajudar. E aí é encorajador, Danilo, vocês falando isso, eu me lembrei aqui de 2 Coríntios 4, versículo 8, diz assim, em tudo somos atribulados. Já começa ele falando, né? Mas não... angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Olha só, é rico demais isso. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, ele estava mostrando justamente isso que você estava falando. Em tudo nós somos atribulados, mas a gente não está ali destruído, não, né? O Senhor está mostrando, você pode estar nessa situação, mas não está assim, mas não está... Ele sempre dá aquela palavra de encorajamento. E aí, ele, no versículo 16, ele já diz, por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, é isso que ele está mostrando aqui. Não vamos desfalecer. Mesmo que, às vezes, a gente está ali, tem um momento, né, dessa situação, de você desanimar, de você estar abatido aqui, como o versículo fala, mas o seu interior ele pode se renovar de dia em dia. É só você crer que esse Deus poderoso que está dentro de você,
Ele pode transformar qualquer situação e pode te tirar de qualquer situação. Né? E você pode ali desfrutar dessa paz, como a gente vem falando desde o começo. A gente pode se renovar. E isso é um encorajamento muito grande para a gente. Não é? Então, que essa noite a gente, assim, sabe, se derrame diante do Senhor. Senhor, se estiver desanimada, o Senhor está aqui. Né? Conversa com Ele. E também tem uma atitude de buscar ajuda, como Raquel já falou, Dani já falou, a gente ter essa atitude de buscar o Senhor, porque é Ele que nos dá força e nos fortalece. Não é? Amém. Amém. Então, com essa palavra de que é o Senhor que nos fortalece, a gente finaliza esse programa de hoje. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até agora. E para quem nos acompanha pelo YouTube, compartilhe o vídeo, deixa o like e faz com que essa palavra possa alcançar outras pessoas que possam... Outras pessoas cansadas. Exatamente. E a gente... Vamos finalizar orando, né? Amém. Que é importante. Como a gente mencionou até no programa sobre a importância da oração, a gente não pode finalizar o programa sem orar, né? Senhor Jesus, Amém. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos fortalece e te louvamos, Senhor, por vir mais uma vez nos mostrar que o Senhor está próximo a nós, que o Senhor nos supre. Ó Senhor Jesus, seja com os ouvintes, seja com aqueles que estão lá em outras redes sociais nos acompanhando, que eles sejam fortalecidos, encorajados e busquem em Ti, Senhor, todo o suprimento e toda a força. E que o Senhor possa supri-los para que eles provem, como nós já provamos, como é maravilhoso, Senhor, estar junto de Ti. Podemos passar por todas as dificuldades, mas contigo nada disso pode nos destruir, pois o Senhor é o que nos fortalece. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém.